Salve aí, galerinha do outro lado da tela. Então, se você assistir esse vídeo inteiro sem pular nada até o final, tu vai saber o nome dessa fórmula que tá aí na tela. Você vai conseguir descobrir que fórmula é essa daí. Dá o nome, na verdade. Você vai ser capaz de dar um nome para essa fórmula, saber o nome dela, descobrindo, seguindo o raciocínio que a gente vai ver durante esse vídeo. Então, vamos lá? Então, gente, como tá aí no título, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre nomenclatura de compostos orgânicos. É quase como montar uma peça de quebra-cabeça. É bem interessante. A gente tem uma sequência para seguir, para montar, e é baseado na classificação da cadeia carbônica, mas não é nada complexo, é bem simplesinho, é bem tranquilo, nada coisa de outro mundo. O que pode assustar um pouquinho vocês, de repente, é a questão que tem alguns nomes esquisitinhos. Como, por exemplo, essa tabela que está aparecendo aí agora, depende do número de carbonos que tem na fórmula, que na verdade é a primeira parte do quebra-cabeça, que você conta quantos carbonos tem na cadeia e coloca o primeiro nome. Olha que da hora. É bem interessante. Só que antes disso, na verdade, você tem que ver se a cadeia é aberta ou fechada, que é alguma coisa bem simplesinha também. Quando estou em sala de aula, eu dou um macete de passar o dedo, né? Então, basicamente, uma cadeia aberta, ela tem um começo e um fim. A fechada não. Ou seja, se você passar o dedo, acabar, é aberta. Se você passar o dedo e continuar girando, girando, aí a cadeia é fechada. Outro macete interessante também é a questão de figura geométrica fechada. Você forma um triângulo, um quadrado, um hexágono. Tem um modelo específico, né? Na verdade, se ficar muito grande pode parecer até um círculo, né? É bem interessante. Se a cadeia é aberta ou fechada. Se ela for fechada, você coloca ciclo na frente. Olha que interessante. Se ela for aberta, você não precisa colocar nada, só colocar a quantidade de carbono correspondente com o nome que tem na tabela. É bem simples, bem tranquilo. A próxima peça do quebra-cabeça é saber se a cadeia tem alguma insaturação. O que é isso? É se tem algum carbono na cadeia fazendo uma dupla ou tripla ligação. A gente chama de insaturação, quando o carbono ele faz mais de uma ligação com outro carbono. Quando é com outro elemento, tá tranquilo. Aí é ligação simples, por mais que ele faça uma dupla com algum outro elemento. Entendeu? Show? Aí, se for simples, segue essa tabelinha aí do lado, que é o AN, AN. Se for dupla, EN. Se for tripla, IN. Bem interessante, né? É bem simples, só contar o número de ligação. Observação: caso a cadeia só tenha uma única insaturação, já conta. Se tiver mais, aí fica mais fácil de classificar ainda. Mas aí na nomenclatura tem uma propriedade específica. Por exemplo, se tiver 2, você coloca di. Aí já é um pouquinho mais complexo. Hoje eu vou pegar o mais simples para poder vocês começarem a ter uma ideia. Caso esse vídeo tenha uma quantidade boa de visualização, a gente faz uma parte 2 aí com coisas um pouquinho mais complexas como radicais. Podem ver aí na tabela também uma nomenclatura para radicais. Só que esses daí são radicais simples, que são lineares, né? Eles não têm ramificações dentro dele. Quando a gente tem um radical que tem mais ramificação, aí a nomenclatura muda e cada formato e cada situação vai ter um nome diferente. Ramificação, radical, o que é isso? Quando estou em sala de aula, eu costumo explicar assim: passa o dedo. Se ficar alguma coisa para fora, é radical. É uma ramificaçãozinha da cadeia. Show? Que é bem simples de identificar. Você passa, literalmente, é só você passar o dedo no desenho da fórmula e se ficar alguma coisa para fora, aí é um radical. Você vê alguma coisa de carbono indicando para outro lugar. Mas é basicamente quando você tem um carbono ligado a um outro carbono e ele está para cima ou para baixo ou na lateral. E não só de forma linear, seguindo em sequência. Perfeito? Aí a gente tem um nome diferente. Aí tanto o radicais quanto a ramificação, quanto a insaturação, dependendo de onde estiver na cadeia, você vai ter uma numeração. Aí quando eu for fazer essa aula um pouquinho mais completa, eu vou passar isso daí para vocês também, como é que funciona essa situação de numeração. Porque nessa também entra a questão de cadeia principal.
A cadeia principal é aquela que tem mais carbonos. Você vai contando, olhando para um lado, olhando para o outro. Não tem como você chegar, olhar e bater. Opa, é essa daqui, acabou. Não, você tem que contar. Basicamente é isso aí. Você vai contar o número de carbonos. É bem interessante. É bem divertido. É o que eu falei. Até agora vocês viram que não tem nada muito complexo. É basicamente você olhar e identificar entre uma coisa ou outra. Ou contar e olhar numa tabela para ver que nome que fica. Nada complexo. Bem simples. Só os nomes que eu falei lá no começo. Assustou um pouquinho, que são diferentes. Talvez se vocês nunca estudaram orgânica antes, é nome que vocês nunca viram antes. É bem diferente. Mas é interessante, é fácil. Não é complicado. E a última peça do quebra-cabeça é a função. Por exemplo, se for hidrocarboneto, que é a função mais fácil de identificar, que é só você olhar a cadeia e ver. Só tem carbono e hidrogênio. É um hidrocarboneto. É bem tranquilo e simples de verificar isso daí. Aí você coloca um O no final. Pronto. Simples assim. Por exemplo, se a cadeia tiver um único carbono, match. Ela não vai ter como ter ligação com outro carbono, então é AN. E no final coloca O, metano. Olha que interessante. Se tiver duas, etano. Se tiver uma dupla ligação entre eles, eteno. Se tiver uma tripla, etino. Simples assim, nada complexo, bem tranquilo. E aquela fórmula que vocês viram no começo, eu acredito que agora vocês consigam fazer o nome dela. Bem interessante, bem simples, bem fácil e dá um like aí, eu vou marcar um coraçãozinho para quem escreveu primeira vez aí o nome certo. Um abraço e até o próximo vídeo.